E em entrevista na manhã desta sexta-feira, o governador comunista do Maranhão, Flávio Dino, divulgou novas medidas no estado dentro do contexto do coronavírus. O governador prometeu protocolos de reabertura gradual de diversos setores considerados não essenciais. Dino projetou ainda a volta das instituições de ensino a partir do próximo mês. E, para falar com a gente sobre as medidas de combate ao coronavírus adotadas no Maranhão, está conosco agora o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. Ele conversa com a gente a partir de agora, ao vivo, aqui em Os Pingos nos Is. Como vai, senador? Boa noite ao senhor. Obrigado pela gentileza por atender ao nosso convite. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Augusto Nunes. Boa noite ao Zé Maria. Boa noite ao Guilherme Fiuza, a você, Vitor Brau. Boa noite a todos. Senador, para a gente começar, queria que o senhor falasse sobre como tem sido a resposta do governador comunista, o Flávio Dino, à pandemia aí no Maranhão, as medidas que ele adotou sobre isso. Qual a análise do senhor? Olha, o Maranhão é um estado diferente de muitos estados do Brasil. É um estado que é em área territorial maior que o estado de São Paulo, por exemplo. É maior que a Itália. É maior que muitos países do mundo. Agora, tem um diferencial, infelizmente, muito importante. O povo maranhense é o povo mais pobre do Brasil, que tem maior dificuldade. E o Estado tem um sistema de saúde muito deficitário na capital. Inicialmente, o problema do coronavírus estava concentrado na capital em mais de 80%. Menos de 20% era no interior do Estado. O governador Flávio Dino resolveu, combinado com o juiz, porque não estava seguro da medida, porque senão ele próprio faria, decretar lockdown. Lockdown, a grande maioria das pessoas não sabia nem o que era. E aí esse lockdown, ele só ia funcionar daqui a 5, 7 dias. O que aconteceu? No Maranhão, uma grande parte da população jovem, ela vai para São Luís, para a capital, estudar e trabalhar. Com o lockdown, que só ia ser decretado 5 ou 7 dias depois, essas pessoas foram para o interior do Maranhão. Essas pessoas jovens normalmente são assintomáticas. E elas chegando no interior, elas, claro, contaminaram os seus pais, tios, avós, etc. Aí, em uma semana, nós invertemos a situação. No que tinha na capital 20%, no interior 80%, em uma semana inverteu. O Maranhão, então, no interior, teve 80% dos casos. Ora, se na capital nós temos um sistema de saúde muito ruim, você avalia no interior, onde o governo do estado tem dezenas de hospitais fechados, de tal modo que hoje o Maranhão vive uma pandemia extremamente grave, uma situação onde tem perto de 1.000 pessoas mortas e quase 3.000 casos onde a subnotificação maior do país é exatamente no estado do Maranhão, infelizmente. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Eu queria saber o que pode ser, o que pretende fazer o governador do Maranhão, senador, daqui por diante. Ele tem prazos para manter essa fórmula que está adotando sem sucesso? Ele apresenta algum tipo de horizonte ou não? Ou ele continua navegando no escuro? O governador Flávio Dino, ele tenta, no presente, fazer campanha no futuro. Ele não está focado na situação atual. Ele está focado em 2022. Infelizmente, é isso. Eu não sabia, por exemplo, que o dinheiro do coronavírus, dinheiro federal transferido aos estados, e não é pouco, ele poderia ser usado também para propaganda do governo do estado. E essa propaganda, claro, é feita dentro do estado ou dentro do município. E você abre hoje a televisão em qualquer canal do Brasil e o que você vai mais ver é propaganda do governo do estado do Maranhão. Então, claro que nós temos que lamentar muito a situação. Nós temos que lamentar muito a situação do que está acontecendo no Maranhão,
porque milhares de pessoas estão aí submetidas a uma situação deplorável, submetida a situação desumana, e muitos daqueles que precisam do sistema de saúde estão morrendo, e infelizmente é essa a situação do estado do Maranhão hoje. Mais uma pergunta agora, Guilherme Fiuza. Você, Fiuza? Senador, diante dessa situação gravíssima do atendimento de sistema de saúde, como estão evoluindo a aplicação as aplicações de verbas de emergência, no sentido de hospital de campanha, e versus essa questão de uso correto ou não? Está sendo possível expandir a capacidade de atendimento, de leitos da população do Maranhão? Deixa eu te interromper, porque o senador está se arrumando ali. Eu acho que a gente vai ter que refazer a conexão com o senador Roberto Rocha, e daqui a pouquinho a gente já podemos seguir. Está de volta o senador Roberto Rocha. Alô? Já está na escuta, senador? O senhor consegue nos ouvir? Já está na escuta, né, senador? Acho que não. Acho que o senador não está ouvindo a gente, então. Daqui a pouquinho a gente dá sequência na nossa conversa com o senador Roberto Rocha, senador do PSDB do Maranhão, falando com a gente aqui em Os Pingos nos Is. E a gente retoma agora, então, nossa conversa com o senador Roberto Rocha. Ele já está por aqui. A gente dá sequência ao nosso papo com a pergunta do Guilherme Fiuza. Vai lá, Fiuza. Pois é, senador, estava perguntando, o senhor estava descrevendo esse estado terrível, né, de baixa capacidade de atendimento da população na rede hospitalar do Maranhão, perguntando como estão as atualizações aí de ampliação com as verbas de emergência do sistema hospitalar, a capacidade de atendimento dos leitos, e como é que está a verificação da boa aplicação dessas verbas, ou se também está acontecendo, como diversas áreas do Brasil, desvios de verba nessa frente. Fiuza, veja bem, se tem uma certeza que, da mesma forma que houve o mensalão e o petrolão, nós vamos ter o covidão. Certamente vamos ter uma CPI para investigar esses recursos bilionários que estão sendo destinados a estados e municípios e que estão aplicando sem nenhum tipo de licitação. Claro, a gente está vendo já aí a polícia, o Ministério Público, o Judiciário investigando. E claro que o Legislativo também vai exercer essa função de investigação através de CPI. No Maranhão, a gente recebe inúmeras denúncias também. Não é diferente de nenhum outro lugar. O que a gente percebe é que o governo do presidente Bolsonaro tem destinado aos estados muito dinheiro. Quando eu falo estado, dentro do estado tem governo do estado, governos municipais, entidades de direito privado, que são entidades não governamentais, e tem o próprio governo federal através das suas organizações. O governo é temporário, o estado é permanente. O estado do Maranhão já tem recebido bilhões de reais no combate ao coronavírus. Bilhões de reais. Então, é claro que a gente precisa saber a boa aplicação desses recursos. Eu próprio tenho alertado o governador do Maranhão e o governo de que tem dezenas de hospitais construídos pelo governo do estado com dinheiro emprestado do BNDES fechados. Em hospitais fechados, é um absurdo. Então, claro que, além do dinheiro em espécie, nós temos acompanhado o governo federal, enviado insumos, equipamentos, máquinas para o governo do estado, para as prefeituras municipais. Só respiradores foram dezenas de respiradores, máscaras, luvas, vacinas. Quando eu falo vacinas, óbvio que não é vacina para combater o coronavírus, porque não tem ainda. É vacina para combater outras gripes, como a influenza, como a HN1 e etc. É claro que o governo federal tem envidado muitos esforços, seja por iniciativa do governo do presidente Bolsonaro pelo Poder Executivo, seja por iniciativa do Congresso Nacional, particularmente do Senado Federal. E para fechar, a pergunta agora é de José Maria Trindade. Vai lá, Zé.
Pois é, o senador Roberto Rocha é conhecido aqui em Brasília, né, em defesa do Maranhão, foi deputado federal desde lá em 94, a gente convive aqui, né, senador, a gente conversa sobre política. Com certeza, e, senador, o senador Flávio Dino, o governador Flávio Dino, ele fez um discurso no Maranhão de derrota da dinastia Sarney, né, do grupo que dominava politicamente o Maranhão há muito tempo. Mudou muito, melhorou o Maranhão depois da chegada do Flávio Dino no governo, senador? Olha, eu fui eleito em 2014 numa aliança com o Flávio Dino. Ele do PCdoB, na época, eu do PSB. Ele não tinha o apoio do PT, porque o PT, na época, apoiava o grupo Sarney do Maranhão, tanto em 2010 quanto em 2014. É óbvio que uma candidatura de senador está na conjuntura de governador, como a de governador está na conjuntura de presidente da República, porque ocorrem juntas, simultaneamente. O candidato Flávio Dino teve apoio do PSDB, do Aécio Neves à época, e do PSB, do Eduardo Campos à época. Nós construímos toda aquela coligação. Aliança é isso, um ajuda o outro. Ora, depois de eleito, o Flávio Dino resolveu implantar no Maranhão o comunismo, um sistema de governo que, evidente, não se adequa em nenhum lugar do planeta, especialmente no Brasil, muito particularmente no Brasil mais pobre, que é o Maranhão. Então, nós começamos a divergir muito. Hoje o Maranhão tem os indicadores econômicos, sociais e tributários os piores do Brasil. O governo Flávio Dino, portanto, conseguiu produzir o avanço do atraso. Ele conseguiu diminuir a classe média, que é a função de qualquer governo, aumentar a classe média. Aumentar a classe média não significa diminuir a quantidade de pessoas ricas, é diminuir a quantidade de pessoas extremamente pobres. E no Maranhão, segundo o IBGE, a quantidade de pessoas extremamente pobres aumentaram, porque a classe média diminuiu e houve uma dificuldade muito grande na situação social do Estado, o que é extremamente lamentável. Eu não quero fazer crítica pela crítica, eu estou raciocinando com base nos números. Eu tenho procurado ajudar muito o meu Brasil, ajudado muito o Brasil, que eu falo em primeiro lugar, que é o Maranhão, tanto que nesse projeto que foi sancionado ontem pelo presidente da República, de ajuda aos estados, foi aprovado uma emenda de minha autoria, com destaque de minha autoria, que cresce o repasse para o governo do estado em 130 milhões de reais, que vai receber agora 730 milhões de reais do governo do Maranhão, além dos mais de 100 milhões que já foram depositados na conta do governo do estado no combate ao coronavírus, fora inúmeros outros recursos que estão sendo enviados ao Maranhão, de tal maneira que nós precisamos ter responsabilidade com o que estamos fazendo e após o coronavírus, que isso passa, graças a Deus, Deus não dá um mal tão grande, não permite um mal tão grande à humanidade, se dele não tivermos condição de ter um grande benefício, um bem maior. E o bem maior que nós queremos ter é que jamais, amigos e amigas, a China terá a hegemonia econômica que tem tido atualmente. Jamais o planeta vai permitir que os chineses continuem comendo barata, rato, morcego, e a gente do mundo inteiro continue consumindo produtos chineses. Certo. Quem vai produzir proteínas animais para os chineses? 1,5 bilhão de pessoas. O Brasil. E nós temos que estar preparados para essa nova etapa da economia mundial. E é por isso que eu acredito que nós temos hoje um problema de saúde das pessoas, pessoa física, e um problema de saúde das pessoas jurídicas. E temos que estar preparados para, finalmente, termino dizendo, cuidar da reforma tributária, da novo marco legal do saneamento básico, do novo marco legal das ZPS, para abrir o Brasil para o mundo e poder exatamente criar uma nova ordem econômica no mundo que vai ter com o Brasil nesse protagonismo. Certo, agradeço aqui ao senador Roberto Rocha, esteve com a gente. Boa noite, senador.
Obrigado, querido. Obrigado a você, obrigado ao Augusto Nunes, obrigado a Zé Maria, obrigado a você, Guilherme Fiuza, ao Vitor Brau, obrigado a todos vocês e muito obrigado, e que Deus nos proteja nessa guerra mundial contra esse inimigo invisível. Assim seja. São 7h58.